A paz do Senhor Jesus? Podemos assentar. A Lívia, minha cunhada, começou contando um pouquinho, da minha história. E eu vou detalhar um pouco mais, porque eu fui adolescente aqui nessa casa também. Então, hoje, para mim, é um dia de muita alegria. Eu fico muito feliz, honrado, grato à liderança. E desde já quero agradecer ao pastor Sliman, sua esposa, pastor Elaine, nome do qual cumprimento toda a liderança dos adolescentes por esse convite nessa noite que estamos aqui. Então, desde jovem, alguns de vocês podem estar vivendo esse momento também de o que eu vou fazer, o que eu vou construir na minha vida, que profissão eu vou seguir. E eu vivi esse conflito também, por volta ali do final do ensino médio para a faculdade, a gente fica, caramba, o que eu vou seguir, o que eu vou fazer? E a gente deve buscar em Deus, essa resposta, mas Deus ele sempre já desperta algo dentro de nós. Então, eu sempre gostei muito das Forças Armadas, via ali toda aquela, vamos dizer assim, disciplina, reverência, a questão da estabilidade. Então, foram pontos que eu vi e Deus despertou no meu coração esse desejo. Então, enquanto adolescente ainda, eu comecei a estudar. Estudar pra caramba, muito mesmo. E no meu primeiro ano de estudo intenso ali, eu falei, agora vai, vou passar na prova. Nossa, estava ensinando a galera lá no cursinho, não, exercício faz assim, é assado, vai cair desse jeito, não vai. Estudei muito. E não passei. Aí eu falei, caramba, veio aquela frustração, Pá. E aí, normalmente, essas provas são setembro. Agora está em época de prova, está tendo concurso. Amanhã, inclusive, tem da Marinha, então é época de concurso agora, Então, nessa época, eu não passei em nada. Aí eu parei, na verdade, para refletir e pensar, o que eu errei? O que será que eu fiz de errado? E, nessa busca, eu vi que eu coloquei em primeiro lugar as provas, os concursos. E não coloquei em primeiro lugar a casa de Deus, a obra do Senhor. E não coloquei em primeiro lugar o reino de Deus, como está lá em Mateus 6,33. Eu não busquei em primeiro lugar o reino de Deus. E isso, para mim, foi um confronto enorme. Foi um confronto muito grande. E isso me fez mudar de atitude para o próximo ano. Eu falei, eu não vou deixar de ir à casa do Senhor. Eu não vou deixar de ler a palavra de Deus. Eu não vou deixar de buscar a Deus por conta dos meus estudos. E agir diferente. E para a honra e glória do nome do Senhor, nesse ano que eu estudei menos, eu consegui a aprovação. E aí começou minha vida de viagens, como a Lívia falou, Fomos lá para Campinas, Escola Preparatória de Cadete Exército, depois Academia Militar das Agulhas Negras, 4 anos, mais um em Campinas, 5. Me formei, vim aqui para o Rio de Janeiro, continuei na igreja aqui, firme e forte, já nos jovens, E depois de 4 anos, fui trabalhar em São Paulo. E lá foi um momento muito marcante, longe dos pais, longe da família, já casado. Inclusive, não posso deixar de mandar um abraço, um beijo para a mulher mais linda desse mundo, que está me acompanhando. Não pôde estar aqui hoje, porque ela está gravidinha, então estava um pouco indisposta, não pôde estar comigo aqui, mas está acompanhando online. Então, meu amor, um abraço, um beijo. Então, nós fomos casados para São Paulo já, e lá foi um momento muito bom para o nosso crescimento. Enfrentamos muita dificuldade, mas em todas sabemos que Deus estava conosco e superamos. Lá podemos servir a Deus na Assembleia de Deus do Brás, Ministério de Madureira também, junto com o pastor Samuel Ferreira, e a gente ajudou ali na liderança dos jovens Ele Eterno. Então foi ali que Deus realmente, vamos dizer assim, me amadureceu muito na fé, me amadureceu muito na palavra dele. Estava longe, não tinha pai, não tinha mãe. Aqui a gente tinha muitos amigos, continuamos ainda com a amizade, mas agora estava distante. Então lá foi um tempo que Deus nos levou para o nosso crescimento. E depois de 5 anos lá em São Paulo, retornamos esse ano para cá, que está sendo bem diferente para todo mundo, com essa pandemia. Não estamos tão frequentes aqui por conta da pandemia também, mas creio que Deus tem um propósito para tudo. Então, vocês que estão nessa fase de concurso, de estudo,
busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque a direção do Senhor, porque Ele vai dar. E em todo esse tempo, Deus agiu através de nós. Foi muito lindo, porque uma das orações que eu comecei a fazer nesse meu segundo ano de estudo era: Senhor, que eu possa passar no concurso que Tu queres e que esse concurso seja para a honra e glória do Teu nome. Eu não queria pedir algo que fosse só para o meu engrandecimento, só para que eu pudesse chegar a cargos altos. Não. E Deus foi me mudando. Eu confesso que no primeiro ano de estudo, esse era o desejo do meu coração. Eu quero ser, eu vou ser grande e vou chegar lá. Só que Deus não estava comigo. Agora, no segundo ano, aí sim, Deus entrou comigo, Ele me permitiu passar aonde Ele queria e tudo ocorreu bem. O nome dEle foi glorificado nesse percurso e eu creio que eu passei pela graça e misericórdia dEle. Não foi pelos meus méritos, mas sim porque Ele fez por mim. Amém? E aqui nessa casa tive a oportunidade também de ser consagrado a diácono. Quem me conhece, mestre Franjo, já me conhece há bastante tempo, professor da escola dominical, aprendi muito com ele. Sabe que eu gosto de ficar muito nos bastidores, gosto muito de servir, de carregar cadeira, de ir para um lado e para o outro. Mas lá em São Paulo, Deus nos chamou, nos despertou para esse lado da palavra. E é com muito tremor e temor que venho aqui hoje compartilhar algo do coração de Deus, que Deus colocou no meu coração, para o coração de vocês. Amém? Vocês estão comigo aí? Antes de ler a palavra, eu queria fazer com vocês um exercício de imaginação. Mas calma aí, o que é isso? Exercício de imaginação. Não vai cansar, apesar de eu ser da área de educação física, não vou desgastar vocês, é mais mente mesmo. Os atletas de alto rendimento fazem muito isso, um exercício de imaginação. Na semana anterior da prova, da competição, do momento de maior dificuldade deles ali, do momento que eles tanto esperam, eles fazem esse exercício, que é o quê? É imaginar exatamente o que eles vão fazer no dia da competição. Então, por exemplo, o atleta de natação, ele tem que subir no bloco, né, se preparar, o juiz vai dar as suas marcas e vai dar o apito, o tiro, e aí ele parte. Então, na semana anterior, ele deita, ele relaxa, ele fica ali no local tranquilo, o treinador chega e fala: vamos fazer exercício de imaginação. E aí fala: você agora vai subir no bloco. Atleta, as suas marcas. E aí o treinador fala: prepara, e dá o já. Nesse já, ele está ali no local tranquilo, ele começa a imaginar ele fazendo a prova. Ele deu a largada dele, ele foi, pulou, a abraçada que ele vai dar. Se fosse 50 metros, chega logo. Se for 100 metros, ele vai virar, vai voltar. Então, é algo parecido com isso que eu quero fazer aqui com vocês. Beleza? Posso contar com vocês? Posso contar com vocês? Convido a todos, então, a imaginar a seguinte cena. Você está na sua casa, fazendo aquilo que você faz sempre, costumeiramente. Está lá nos seus afazeres. Temos mães aqui, pais, né? Então, imagine também junto comigo. Você está lá nos seus afazeres, os adolescentes, jovens que aqui estão também imaginando o seu dia a dia. Não é porque está na igreja que é imaginar, orar e lendo a Bíblia, não. Se você faz isso, pode imaginar, tá bom? Então, imagine a realidade. Então, você está lá na sua casa, de boa, fazendo o que você tem que fazer, vendo seu Netflix, vendo sua série, no seu quarto, lendo, estudando. Vai imaginando aí. E, de repente, entram saqueadores na sua casa. Vários saqueadores entram, saem levando tudo e acabam levando você. Você foi levado, além dos materiais e das coisas que eles levaram. Então, você foi levado e começa esse momento de tensão. Você foi levado até que chegou na base desses saqueadores. E quando chega lá, você recebe a seguinte ordem deles: você vai ser servo ou serva da mulher do chefe aqui. Foi tirado de dentro da sua casa, tirado de dentro do seu conforto, levado para um local totalmente perigoso e recebeu essa ordem, essa missão. Você vai ser servo ou serva da esposa do chefe aqui.
Diante dessa cena, ainda imaginando, qual seria a sua atitude? Não precisa responder em voz alta, pense ainda. Qual seria a sua atitude? Seja sincero com você mesmo. Você que está em casa também pode fazer esse exercício de imaginação. Vou te dar aí mais 30 segundinhos para pensar qual seria a sua reação nesse primeiro momento. Agora imagina que já se passou, vamos dizer, 1 ano. Como é que talvez você estaria? Pois bem, quem fechou os olhos pode abrir. Algo muito semelhante com o que eu falei aqui hoje aconteceu e está na palavra de Deus. Eu queria convidar vocês a abrir as vossas Bíblias em 2 Reis 5. É muito importante, porque a palavra de Deus ela sempre nos confronta, mas ela nos confronta para o nosso crescimento. Não é para a nossa vergonha, não é para que venhamos ser ofendidos, não, é para o nosso crescimento. 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Esse texto é bastante conhecido. Que diz: todos acharam, amém? Amém? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar a seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Aqui nós vemos a história muito conhecida de Naamã, certo? Todo mundo já deve ter ouvido falar de Naamã. Mas algo passa muito desapercebido aqui, que é essa menina. A Bíblia não relata o nome, mas ela tem um comportamento, ela tem uma atitude que vai nos ensinar muito nesta noite. A gente vai aprender com a atitude dessa menina. Então, no início do verso 2, vocês podem perceber que as tropas da Síria haviam atacado Israel. Ou seja, se eu ataquei um outro local, eu não sou amigo daquele local. Então, o exército sírio, nessa época, era inimigo de Israel. E após esse ataque do exército da Síria, a menina é levada cativa para Síria, um local onde estavam seus inimigos. E levar cativo é levar a pessoa sem liberdade, levar ela para viver a vontade dos outros. Mas o que me chamou a atenção quando eu li e pensei, menina, será que é isso mesmo? Porque a Bíblia ela foi traduzida. E a linguagem original, por exemplo, do Antigo Testamento é o hebraico, do Novo Testamento é o grego. E eu fui pesquisar lá para ver se era realmente isso, se houve alguma diferença ali de interpretação. E no original hebraico, menina, não sei a pronúncia correta, mas eu pesquisei lá, algo parecido com Catã, refere-se realmente a alguém pequeno, muito jovem. E teve 2 significados que chamou muito a minha atenção. Sem importância e insignificante. Era a forma como aquela menina era vista. Na cultura judaica, não existe o termo adolescente. Né? O menino, a partir dos 12 anos, já entra no considerado ali jovem, adulto em si. Mas, a partir dessa pesquisa, eu me permiti chamar essa menina aqui de adolescente. Nada mais justo do que hoje, no culto de adolescente, a gente trazer um exemplo de uma adolescente. Então, no nosso contexto, no nosso dia a dia, ela era uma adolescente.
E fica muito claro isso quando no final do versículo fala que ela serviria a mulher do comandante do rei da Síria. Essa palavra mulher é Ixixá ou Ixá. Aí sim é uma mulher adulta, é outro significado. Então, hoje nós vamos aprender com essa adolescente. Saibam vocês que nós também aprendemos com vocês, né? E aqui tem ensinamentos valiosos. Então, essa adolescente foi arrancada da sua casa para servir, ou melhor, ser escrava da esposa do comandante do exército inimigo. Longe da sua família, longe dos seus parentes, longe do seu conforto, longe de tudo. Parece um pouco com o que a gente imaginou, certo? Mas ela teve ali atitudes que Deus fez questão de relatar na palavra dele. E se está aqui na palavra, porque tem algo para nos ensinar. No início do verso 3, diz assim: um dia ela disse à sua senhora. Dentro dessa situação, voltando para a imaginação de vocês, você teria coragem de levar a sua voz para aquele seu inimigo, sua inimiga ali? Você teria coragem de falar com aqueles que te tiraram do meio da sua família? E aqui, deixando algo bem claro, é uma situação bem extrema. Mas a gente pode aplicar isso aqui também para as nossas dificuldades do dia a dia, para as nossas adversidades e para as nossas lutas. Então, o primeiro ponto que essa menina nos ensina: precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem. Ela estava longe de tudo e de todos, num local desconhecido para ela, mas ela teve coragem. Ela foi e falou com a senhora dela. Normalmente, um escravo fica quieto, só obedece, e se fazer diferente apanha. Então, essa menina ela teve muita coragem para falar. Não é qualquer um que falaria. Eu não sei qual foi a sua atitude quando você imaginou lá. Mas será que você falaria? Será que você teria coragem de falar com o seu inimigo ali? E lá em Deuteronômio 31:6 tem algo que essa menina sabia. Por quê? Lembrando, ela era do povo de Israel. E ela aprendeu na casa dela sobre o Deus de Israel. Ela aprendeu sobre Deus e amava esse Deus. Então ela conhecia que lá em Deuteronômio 31:6 está escrito: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca os abandonará. Esse é o nosso Deus. Essa menina, ela tinha certeza do Deus dela. Então, em meio à adversidade, em meio à dificuldade, ela teve coragem. Ela teve coragem. Não se abatam diante das adversidades. Não se abatam diante das dificuldades. Elas vão se apresentar. Jesus mesmo disse: neste mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Outro ensinamento maravilhoso que essa menina nos deixa. Ela vai agora falando com a sua chefe, vamos assim dizer: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Essa menina é muito de Deus mesmo. Além de ter coragem para falar, ela apresentou uma possível solução para o problema do comandante do exército inimigo, que era Naamã nesse caso aqui. Olha a intrepidez, a ousadia dessa menina. Não é qualquer um que faz isso. Ela sugeriu, além dela falar, na fala dela, ela falou: ó, manda o Senhor procurar o profeta lá, que eu tenho certeza que ele vai ser curado. Irmãos, aqui tem algo muito tremendo, que não é fácil. Confesso para vocês que quando eu estava estudando, eu fui muito confrontado por Deus nessa palavra. Por quê? Somente pode pagar o mal com o bem quem ama a Deus. Quem tem Deus no coração. Olha o que essa menina estava fazendo. Ela estava dando uma direção, uma solução para o problema do rei do exército inimigo que tirou ela de dentro da casa dela. Vocês já pararam para pensar nisso?
Se não tivesse o amor de Deus no coração dessa menina, ela não daria essa solução, ela não falaria com ela. Essa menina, ela demonstrou algo que nós também precisamos no dia de hoje. Precisamos amar os nossos inimigos. Precisamos amar os nossos inimigos. Lá em Mateus 5, 43 e 40, fazei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Esse é o nosso Deus. Lucas 6, 27 e 28. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Irmãos, é difícil. É difícil. Sozinho, a gente não consegue. Mas com Deus que nós cremos, o Deus que nos amou primeiro, nós conseguiremos sim. E trazendo aqui para situações, vamos dizer assim, menos extremas, como é o caso dessa menina. Muitas das vezes você na escola, no trabalho, na faculdade, sempre tem aquele que fica enchendo o saco. Sempre tem aquele que fica chutando a cadeira, puxando o cabelo, fazendo um monte de coisa. E é nesse momento que Deus está te chamando para você viver o Evangelho. Para você amar o seu inimigo. Ei, eu não vou ter uma solução de pronto para te dar, mas eu tenho certeza que se você buscar a Deus, Ele vai te dar uma solução e esta situação vai servir para glorificar o nome de Deus. Não queira revidar na mesma moeda, não queira fazer da mesma forma, ame os vossos inimigos. E eu tenho certeza que o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. É para isso que Ele nos chamou. É para isso. Terceiro ponto que nós aprendemos com essa menina na mesma fala. Além dela amar os seus inimigos, ela teve muita fé. Não é preciso ter fé para falar para o seu inimigo. Tá bom, você me tirou aqui da minha família, você me tirou do meu conforto, você me tirou da onde eu estava em paz, me trouxe para cá. Mas, se você for lá procurar o profeta, você vai ser curado. Mas isso aqui me confrontou demais. Demais. E aí, pergunto a vocês teriam essa fé? Imagina o conflito dos dois lados. A esposa que ouviu também deve ter ficado, poxa, a gente tirou ela lá do exército inimigo. Mas ela passou a mensagem. E o comandante do exército acreditou. É preciso ter fé. Nós precisamos ter fé. Nós não podemos ser levados pela nossa emoção. Se essa menina fosse levada pela emoção, ela estava chorando o tempo todo, ela estava em depressão, ela estava se cortando, ela estava fazendo um monte de coisa que não condiz com quem é filho de Deus. E essa menina, ela demonstrou fé, porque ela afirmou com certeza, Ele o curaria. Que autoridade, que fé que essa menina tinha. A menina afirmou que se Naamã procurasse o profeta, ele seria curado. 2 Coríntios 5:7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, a palavra de Deus está aqui e ela confirma, e ela nos dá o caminho, ela nos dá a direção. Ela tinha fé, ok? Ela tinha fé? Sim ou sim? Ah, tá. Então, nesse caso específico, não era necessário ter somente fé. Mas calma aí, Wesley, você acabou de falar que a gente tem que ter fé, fé, fé. Nesse caso aqui, não era suficiente. Por quê? Ela não estava falando para um amigo, ela não estava falando para alguém que ela tem intimidade, para alguém que ela está no dia a dia. Ela estava falando para inimigos, vamos assim dizer, para inimigos. E isso me faz entender que essa menina, ela tinha um comportamento irrepreensível. A própria palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. E eu tenho certeza que essa menina lá, levada cativa,
ela tinha boas obras. Ela tinha o tempo dela com Deus. Ela dava um testemunho de vida. E isso era as obras que a fé produziu nela lá, no meio do caos. Então eu concluo e tenho certeza que essa menina ela tinha um comportamento irrepreensível. Ah, será? Está em dúvida? É só, a gente vai continuar lendo aqui e vocês vão confirmar isso. Ela tinha um comportamento que deu valor, que deu credibilidade para o que ela falava. Quer ver como isso é verdade? Vamos lá. Vocês estão aqui hoje adorando, cultuando a Deus, saiu, poxa, encontram ali na rua, espero que isso não aconteça, mas encontram ali na rua um bêbado, e esse bêbado chega, fala algumas coisas para vocês ali, vocês vão acreditar? Vocês vão acreditar? Não ou não? Certo, né? Poxa, está todo bêbado e tal. Alguém que mente muito, todo dia essa pessoa fala uma mentira, conta uma história que você sabe que é mentira, inventa um monte de coisa, aí essa pessoa vem e fala alguma coisa para você. Você vai acreditar? Certo que não, né? Ou seja, para que o que essa menina falou fosse ouvido e tivesse credibilidade, ela precisava ter um comportamento irrepreensível. E o que eu quero falar com isso? Que a sua obediência vai fazer você ser ouvido. Quando nós obedecemos a Deus, Ele nos faz ser ouvido. E esse princípio é aplicado para tudo. Para tudo. No seu trabalho, na sua escola, em casa com seus pais. Quando nós obedecemos, nós somos ouvidos. O nosso comportamento vai sim, muitas das vezes nos dá autoridade. Essa menina, eu tenho certeza, ela tinha um comportamento irrepreensível. Senão, a esposa do comandante inimigo não ia dar ouvido. O comandante do exército inimigo também não ia dar valor, e nem o rei da Síria ia dar valor. O que essa menina falou, gente, chegou no rei da Síria. Olha isso. Chegou na pessoa de maior autoridade da Síria. E essa pessoa de maior autoridade acreditou e mandou o comandante do exército dele ir lá procurar o profeta. Ei, vejam quanto isso é importante. Deus nos chama, Deus te chama para que você tenha essa autoridade também. Mas basta que nós obedeçamos a Ele. Ele não nos chamou para ficarmos parados. Ele não nos chamou para sermos insignificantes. Ele nos chamou para nos dar autoridade de filho de Deus. E isso é algo incrível que essa menina nos mostra aqui hoje. Lá em 1 Pedro 2,12 diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha aí, eu faço questão de fazer referência do Antigo Testamento e trazer do Novo Testamento. A palavra é a mesma, os princípios são os mesmos, ela não muda. E aqui nós vemos que se o nosso comportamento for exemplar, nós teremos autoridade e aqueles que nos odeiam, aqueles que são nossos inimigos, vão glorificar a Deus no dia da sua intervenção. Aleluia. Quem tem esse tipo de comportamento tem valor. Tem valor. Nós podemos afirmar que essa menina, ela tinha vida com Deus. Ninguém que não tenha uma vida com Deus tem essa atitude. E eu faço questão de lembrar aqui o que nós aprendemos com ela hoje. Primeiro, é preciso termos coragem. Repita comigo. Eu preciso ter coragem. Segunda coisa que nós aprendemos com essa menina, segundo princípio, eu preciso amar o meu inimigo. Terceira coisa que nós aprendemos, repita comigo, eu preciso ter fé. E quarta coisa que nós aprendemos com ela, eu preciso ter um comportamento irrepreensível. Esse é o caminho, os princípios que Deus nos dá, que Deus nos mostra claramente aqui na sua palavra, para aquele que quer viver o sobrenatural de Deus,
para aquele que quer viver o novo de Deus. Isso que essa menina viveu aqui é algo sobrenatural. Se fôssemos pensar com a razão, com a lógica, nada disso estaria dentre as opções. Nada disso, nada disso. Mas tinha algo muito diferente aqui. Ela era filha de Deus. Ela tinha certeza do que ela era e do que estava com ela naquele momento. Deus estava com ela. Ela sabia e ela tinha plena convicção da identidade dela, de quem ela era em Deus. E isso é importantíssimo. Para quê? Como vimos agora, no momento da dificuldade, no momento da aflição, nós não venhamos perder a nossa essência. Nós não venhamos perder a nossa identidade. Deus está conosco. E isso basta. Isso é tudo que precisamos. Deus está conosco, assim como estava com essa menina. Ele está com você, por onde quer que você andar. Esse é o nosso Deus. Essa menina, servia com amor os seus inimigos. Ela teve coragem. E essa parte principal de servir com amor os inimigos me fez lembrar algo magnífico, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ela fazia. Cristo ainda não tinha vindo lá, mas essa menina nos faz pensar a respeito dele. Pensa comigo se o comportamento dela não é bem similar com o que Cristo fez nos seus dias aqui. Ele teve coragem, ele enfrentou tudo e todos. Ele teve fé, muita fé. Ele orava constantemente. Ele amava os seus inimigos. E ele teve um comportamento irrepreensível. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa menina me fez lembrar Cristo, que não veio ao mundo para servir, mas para ser servido, com coragem e determinação. O nosso propósito, a nossa busca aqui, é sermos parecidos como Cristo. Quando olhamos para Cristo e vemos as atitudes que Ele tem, nós nunca erraremos. Se você basear as suas atitudes e o seu comportamento no que Cristo fez, você nunca vai errar. E é isso que Ele nos convida a viver. Ele nos chama para o novo. Ele não vai, vamos dizer assim, ir te mudando aos poucos. Ele não te chamou para você ser a melhor versão de você mesmo, não. Ele te chamou para você ser uma nova criatura. É algo novo que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Esse é o Cristo que nós amamos. Esse é o Cristo que nós confiamos. E é esse Cristo que quer morar no meu e no seu coração. Ei, o que Ele fez, o que Ele já fez lá atrás, demonstra todo o amor dEle. Nada que você tenha feito vai mudar o amor dEle por você. E Ele te convida a viver esse novo. E Ele te convida a ser regenerado para ter essas atitudes novas. Não é fácil. A gente sabe que praticar isso aqui não é fácil. Mas você tem um ajudador. Você tem alguém com você a todo instante. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus foi, Ele falou: ei, vou deixar um consolador, vou deixar um ajudador. E o Espírito Santo de Deus nos está aqui para que nós venhamos viver esse novo de Deus. Algo que tem que ficar muito claro: você não é escravo da sua dor. Você é servo da sua missão. Missão de filho de Deus. Acredite, creia nisso. Creia que Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Ele não te chamou para ser insignificante. Ele não te chamou para ficar isolado. Ele não te chamou para ficar trancado num quarto. Ele te chamou para que você tenha vida e vida em abundância. Ele te chamou para que você seja luz, para que você seja sal deste mundo. Aleluia. Eu louvo ao Senhor e peço que nesse momento você coloque a mão no seu coração e curve vossa cabeça. É certo que Ele nos ama muito. Deus nos ama muito. E Ele tem sempre o melhor para nós. Mesmo que nós não estejamos vendo, Ele tem o melhor para nós. Tenha fé em Jesus e tudo novo Ele fará. O chamado do Evangelho é para uma nova vida. É para a regeneração. Que nesse dia o Espírito Santo possa nos ajudar. Santo Deus, glorioso e eterno Pai, digno de toda honra e toda glória. Nesse momento eu oro, Pai,
pelos teus filhos que aqui estão, para que o Senhor os ajude, para que teu Santo Espírito, ó Senhor, desça na vida deles, para que teu Santo Espírito derrame o teu amor e eles possam sim ser cheios do teu amor. Amor que lança fora todo medo, amor que traz paz em meio às dificuldades, Senhor. Que teu Santo Espírito ajude os teus filhos e me ajude também, Pai, a ter coragem. Me ajude a amar os meus inimigos. Me ajude a ter mais fé, Senhor. E me ajude também a ter um comportamento irrepreensível. Reconhecemos que sozinho nós não conseguiremos, mas cremos nos Deus do impossível, que tudo novo faz, que tudo novo pode fazer. E Ele sim, Pai, hoje eu me coloco à Tua disposição e que Teu Santo Espírito encontre corações disponíveis para viver o novo de Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.